Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Gênesis, capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Manre e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxesse Sara para seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé, e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. E ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhe contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez, que mal lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você está pensando quando fez isso? Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todos os lugares onde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e disse: olhe, Abraão, aí está as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando a seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque, e Deus o curou, e também curou as mulheres deles e suas escravas, e assim puderam ter filho. Gênesis, capítulo 21. O nascimento de Isaque. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo em que Deus havia marcado, e Abraão pôs o nome dele de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouviram essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria, Abraão e Sara daria de mamar? No entanto, apesar de estar velha, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes deles sejam uma grande nação.
No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Aí onde ele está, vamos, levante o menino e o pegue pela mão. Eu farei seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi encher o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Paraã e se tornou um bom atirador de flechas. E sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele, Abraão e Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou comandante do seu exército. Foi com ele, Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo. E o que você faz, portanto, aqui neste lugar, jure por Deus, que não vai enganar nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometo que será sincero comigo e fiel esta terra que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque, por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso, você nunca me falou nada, e essa é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas, alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: por que você separou essas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você está concordando que fui eu que cavou este poço. Porque aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato de Berseba, Abimeleque ficou voltado para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno, e Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Gênesis capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Vá até a terra de Moriá. Ali na montanha eu lhe mostrarei queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs no ombro de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando junto. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram o caminho juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu o carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício
em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome do Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Eu juro pelo próprio nome, meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu. Os grãos de areia de prata do mar, eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estava e seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milcas, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram seus irmãos Buz e Quemuel, que foi pai de Arão. Depois nasceu Quezede, Ezou, Pilda, Judalfe, Betuel. Esse Betuel foi pai de Rebeca. São esses os 8 filhos de Milca. Deu a Naor, o irmão de Abraão, Reuma, a concubina de Naor, lhe deu o seguinte filho: Teba, Gã, Tás e Maaca.